Graça e paz, eleitos e abençoados, graça e paz mais que vencedores em Cristo Jesus. Sou o apóstolo Luiz Bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada. E o meu telefone para contato e também WhatsApp é Rio de Janeiro, 021 993 960538 e 021 991 97 0393. O meu e-mail é apóstolo Luiz com Z Bastos, @bol.com.br e apóstolo 2009 @hotmail.com. Eleitos, abençoados, mais que vencedores, chamados e predestinados a esta graça, cujo a mente e o coração é 100% graça, não tem nenhum sintoma da lei, seu julgamento e sua palavra condenatória. Estamos entrando hoje em mais uma grande mensagem, com este tema exclusivo, mundial, aos eleitos de Deus, em todos os lugares desta terra que Deus criou por sua vontade. Tema e prossegue: nesta graça abundeis, porque é tempo dos eleitos de Deus, os verdadeiros eleitos de Deus, que não têm em suas vidas nenhum sintoma da lei, são verdadeiramente graça, porque tudo que falam, tudo que notam, percebem, não falam segundo a lei, mas falam segundo a graça que encheu e inundou seu coração. Então é tempo dos eleitos de Deus abundarem nesta graça, nestes momentos finais, nesses últimos dias, na glória da última casa. Nesta graça abundeis. Eleitos de Deus, confiram o pedido do apóstolo desta graça, Paulo, para que os irmãos da igreja da Macedônia, e também nós, abundassem nesta graça, pelo qual ele, Paulo, recebeu por revelação de Jesus Cristo. Para os eleitos de Deus, pelo qual vale muito nesses dias da revelação, da palavra do Evangelho da graça de Deus. Confira o pedido do apóstolo da graça, Paulo, a igreja eleita de todos os tempos, a única igreja eleita, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Confira aí. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, revela: ora, assim como abundeis em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo do vosso amor para convosco, vede que também nesta graça abundeis. Espírito Santo, eu peço agora em nome de Jesus, meu Senhor e Cristo, nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, e esta mensagem, esta revelação, esta graça, palavra única aos eleitos de Deus, pois só entendem, só revela aos eleitos de Deus aqueles que são verdadeiramente convertidos ao Senhor. Eu peço em nome de Jesus, esta graça, esta revelação, esta abundância chegue aos mais longínquos lugares desta terra, alcançando os eleitos de Deus, filhos de Deus, esses que são cheios do amor de Deus e compreendem a palavra de Deus de forma diferenciada, porque seus olhos são iluminados como filhos eleitos e escolhidos de Deus. Que esta mensagem,
desperte, ilumine, produza resgate dos eleitos de Deus, do império das trevas, para o reino do seu Filho amado. Produza libertação, resgate da lei para debaixo da sua graça, para constituir a única igreja, que não é de legalistas, mas de filhos escolhidos, filhos eleitos, com a mente de Cristo, que receberam o Espírito de Deus para entenderem as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus, esta graça. E esta mensagem alcance muitos eleitos, agora, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eleito de Deus, em plenitude da revelação da graça de Deus. Digo mais, em plenitude da revelação do anúncio, porque chegou o tempo do anúncio das riquezas inescrutáveis de Cristo. Esta graça, segundo está em Efésios 3:8. Pois, como já sabemos, a palavra abundar ou abundância, no que se refere a esta graça, a esta revelação, aos eleitos, é traduzida de várias palavras da língua hebraica e grega, pelo qual o significado é aumentar, ser pesado, transbordar, multiplicar e saciar. É isto que Paulo está pedindo para os eleitos de Deus, que eles sejam isto, nesta graça. Eleitos de Deus e marcados pela verdadeira graça de Deus, porque os eleitos de Deus são marcados pela verdadeira graça de Deus. Nesta série de mensagens, com este tema exclusivo aos eleitos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo, nesta graça abundez, vamos ouvir pelo Espírito de Deus a continuação da quarta e quinta mensagem, com estas duas perguntas, e sempre é feita no início desta mensagem. Por que abundar nesta graça revelada unicamente aos eleitos de Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que, quanto mais graça, melhor? E a resposta para a continuidade desta quarta e quinta mensagem é esta. Porque o homem natural precisa do conhecimento revelado desta graça de Deus para crescer. Então, por quê? Por que abundar nesta graça revelada aos eleitos de Deus? Porque quanto mais graça, melhor. Porque o homem natural precisa do conhecimento revelado desta graça, ou seja, da graça de Deus para crescer. Amém? Por isso, Paulo pede à igreja da Macedônia, estava abundando em várias coisas, em fé, palavra, ciência, no zelo do amor que tinham de uns para com os outros, para que nesta graça eles abundassem, porque é a única fórmula do homem natural crescer. É o único conhecimento absoluto de Deus para que o homem natural possa crescer. Amém? Digo, o conhecimento revelado da graça de Deus é a vontade de Deus para crescer.
A vontade de Deus para crescer não está em nenhum outro segmento das Escrituras, em nenhuma outra revelação das Escrituras. Por mais que se cresça em conhecimento, por mais que se cresça em palavras, por mais que tenha palavras até que consola as pessoas, elas saem até de certos lugares consoladas, mas para crescer, e crescer é o que se pede. Crescer foi a vontade de Deus quando Ele colocou o homem na terra. Ele disse para o homem: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, sem a revelação desta graça, não existe de forma nenhuma a vontade de Deus para crescer. É por isso que nós vemos hoje uma imensidão de pessoas servindo a Jesus, mas o crescimento nenhum. Nenhum. Forma legalista, arcaica, ultrapassada, pensamento ultrapassado, crescimento nenhum. Porque para crescer, a vontade de Deus é esta graça, revelada na plenitude a Paulo. Digo, só é encontrado na revelação desta graça, dada ao apóstolo Paulo, em suas cartas, em plenitude da fé. A vontade de Deus para crescer só é encontrado nas cartas do apóstolo Paulo, em plenitude da fé, estado completo da fé. Aí sim, começa o crescimento verdadeiro, não religioso. Esse crescimento religioso é falso. Tem pessoas mais preparadas lá fora do que os religiosos. Muito mais preparadas, que cresceram mais do que religiosos. Então, esta graça é o ensino de nível superior, é o seminário de nível superior que produz crescimento verdadeiro nos eleitos de Deus. Então, eleitos de Deus, filhos diferenciados, só nesta graça, dada ao apóstolo Paulo, temos plena revelação da vontade de Deus, pela qual nos dá plena segurança para crescermos em tudo, como homens e mulheres, nesta vida que vivemos em Cristo Jesus. Amém? Plena segurança para crescermos em tudo, como eleitos e eleitas de Deus, só nesta graça. Em nenhuma outra palavra das Escrituras dá plena segurança para crescermos. Por isso, crescimento nenhum. É muita gente que tem hoje vindo, mas poucos cresceram. Amém? Poucos cresceram. Porque ainda não chegou, ainda não revelou a graça de Deus em verdade. Eleitos de Deus, confiram o objetivo desta graça, revelada pelo Espírito de Cristo. Amém? Vamos conferir o objetivo desta graça revelada pelo Espírito de Cristo? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Revela assim, Filipenses 3, 1. Quanto mais, irmãos, está falando a irmãos, não está falando a nenhum outro segmento, mas a irmãos, a igreja, irmãos. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Amém. Glória a Deus. O apóstolo da graça disse: a mim
Não é penoso, não me causa pena, nenhum sacrifício. Não me é penoso escrever-vos as mesmas coisas. E essas mesmas coisas que eu escrevo, a vós, eleitos, irmãos, vos dá segurança. Então é muito mais em crescer em ciência, em conhecimento, em fé. Esta graça é a palavra que nos dá segurança para tudo, em meio às tribulações e adversidades que se levantam. Por isso Paulo disse, não me é penoso, porque esta graça a vós vos dá segurança. É o que é seguro, imutável, para sempre, irrevogável, segurança. Então esse é o objetivo desta graça, nos dá segurança de vida, segurança de vida, que os livros da lei não dão, apesar de é bom conhecê-los, nenhuma palavra das Escrituras não dão, conforta sim, mas segurança só esta graça. Então, eleito de Deus, por que abundar no conhecimento revelado desta graça? Faça esta pergunta. Por que abundar no conhecimento revelado desta graça? Porque esta graça é a palavra das Escrituras que nos dá plena segurança. Amém? Quer ter plena segurança? Quer ter plena segurança? Leia uma vez as outras palavras e leia quantas vezes você puder esta graça. Leia pouco as outras palavras, não deixe de ler as outras palavras, mas leia pouco e leia muito esta graça dada a Paulo nas suas 14 cartas. Aí você vai ter segurança de vida, seus olhos vão iluminar, você vai entender a profundidade, as revelações de Deus, as coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetraram no coração do homem, para te dar plena segurança de vida. Leia pouco as outras Escrituras e leia muito esta graça, ouça muito esta graça. Aí vai vir plena segurança de vida, crescimento imediato, vida sustentada, diferenciada. Você não vai ser crente caramujo, que na igreja as reuniões são arrebatantes. Olha, domingo a reunião foi maravilhosa. Segunda-feira, caramujo. Não aparece, não sobressai sobre o sistema. Tem medo até de falar com o chefe, patrão, com as pessoas. Tímido. Que crescimento é esse? Só religiosidade. Com esta graça, você sobressai. Você se torna cabeça. E não mais um que é cauda na religiosidade. Aí, esse negócio de reuniões arrebatantes, cai o fogo, segunda-feira, não salga ninguém, não ilumina ninguém, tímidos, enquanto o culto verdadeiro é lá fora, é lá que sobressaímos sobre o sistema, é lá que persuadimos eles, é lá que mostramos que somos cabeças, aí todos lá religiosos, cabeça são os outros. Que é isso? Religiosidade? Vamos acabar com isso. Quer ter plena segurança? Se estoque desta graça. Ou seja, vida de certeza e plena confiança para crescermos em tudo em Cristo Jesus, no que fizermos, plena segurança nós só encontramos nesta graça. Por isso Paulo disse, o apóstolo Paulo, apóstolo da graça, disse que não era penoso a ele escrever-vos as mesmas coisas, porque era o que ele escrevia e escreveu para nós, era a palavra da nossa segurança. Eleitos de Deus, confiram a afirmação desta graça, pela qual nos dá segurança para crescermos em tudo,
Confira a afirmação desta graça, pela qual nos dá segurança para crescermos em tudo. Tudo. Estado completo de crescimento. Não só parcial. 10%, 20%, 30%, 60%, 70%, 80%, 99%. Não, 100% de crescimento. Vamos conferir a afirmação desta graça. A nossa segurança para crescermos em tudo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, revela assim, esta graça, esta plenitude, esta palavra apaixonante que marca os eleitos de Deus. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em algumas coisas, em mais ou menos, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, qual é a finalidade dessa segurança dada pela graça de Deus, pela revelação da graça de Deus, para abundarmos nela? Crescermos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a tua cabeça? Ou é um pastor? É um papa? É um homem? É o sistema? É a denominação? Como alguém disse, você está sob a cobertura de quem? Mentira, isso é ilusão, falsa doutrina. A nossa cabeça é Cristo, Ele é a nossa cobertura. Cabeça dos eleitos não é a denominação, inventada, criada pela imaginação de homens. A nossa cobertura, a nossa cabeça é Cristo. Cristo é o seu cabeça? Esta graça te dá segurança para crescermos em tudo, sendo Ele o seu cabeça. Diga aos eleitos de Deus, quando esta graça é seguida em amor, presta atenção, quando esta graça é seguida em amor, porque tem poucos que seguem amor, vêm para a reunião, ouvem, despercebidos, saem para ir lá fora, vai no banheiro, volta para casa, mas não entendeu que é para ouvir e seguir em amor. Quando esta graça é seguida em amor, pois esta graça é a verdade absoluta da revelação de Deus pelo seu Espírito, quando esta graça é recebida abundantemente, crescemos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, em tudo que fizermos. Por isso, eleitos e eleitas, nesta graça, abundeis em amor. Em amor. Quem abundou nesta graça em amor, jamais deixa esta graça para ouvir a palavra da lei que não produz nada. Uma que ela não existe mais. Ela foi abolida em Cristo. É uma ilusão. Quem segue esta graça em amor, quem abundou em amor, esta graça se tornou algo apaixonante. Vida. 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 Na mente, no coração, em todo o seu ser. Por isso, nesta graça abundeis em amor, para que esta graça seja seguida em amor. Seguir ela em amor. Não de qualquer maneira, mas em amor. Aí vai mudar. Aí vai ser graça mesmo. Amém? Aí não tem uma outra palavra. Eleito de Deus, vamos receber exemplos. E nós vamos ver 4 exemplos nesta ministração, nesta mensagem, nesta graça abundez. Por isso está aqui este ponto. Eleito de Deus. Vamos receber exemplos de revelações, palavras poderosas,
pela qual nos dá plena segurança para crescermos em tudo. Digo, pelo qual só encontramos nesta graça dada por revelação de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. Primeiro exemplo. Em nenhum lugar das Escrituras revela. É verdade, esse é o primeiro exemplo que você deixe entrar no teu coração e fazer que se torne uma marca. Um bom perfume de Cristo. Sim, uma marca, um bom perfume de Cristo. Porque um bom perfume é uma marca. Um bom perfume, ele é vendido em qualquer lugar do mundo. Se esse bom perfume já se tornou uma marca, se nós já nos tornamos o bom perfume de Cristo, e só esta graça produz isso, nós nos tornamos uma marca. Todos vão sentir o cheiro do conhecimento de Deus, não coisas da lei ou cheiro da religiosidade, que muitos já estão cansados, até vir o rosto ou o ouvido para não ouvir. Primeiro exemplo, em nenhum lugar das Escrituras revela com plena segurança que somos abençoados com todas as bênçãos, sem falta de nenhuma, ou sem faltar nenhuma. Digo, só nesta graça. Por isso é a palavra da nossa segurança. Amém? E sendo assim, nesta graça abundeis em amor, porque em nenhum lugar das Escrituras encontramos. E somos abençoados com todas as bênçãos, sem falta de nenhuma. Não precisa que ninguém te abençoe, eleito de Deus. Se você já é um eleito, filho, que você já foi abençoado com todas as bênçãos diretamente pelo Pai. Todas. Só se encontra nesta graça, que revela aos filhos de Deus. Confiram, eleito de Deus. Palavra da nossa segurança. A nossa fé em Efésios 1:3. Diz assim, Efésios 1:3. Bendito, você pode falar com o apóstolo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com poucas bênçãos, com algumas bênçãos. É isso? Não. Bendito seja nosso Deus e Pai, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, onde jamais saímos. É a nossa posição, nosso lugar de vida, regiões celestes em Cristo. E nós que somos espirituais, nós não somos naturais. As bênçãos são espirituais porque nós não somos naturais, somos espirituais. Tudo que vem para nós não é natural, é espiritual. Mesmo que algum incrédulo, cego, diga que isso é natural. Não. Tudo que vem para nós é espiritual. É usado de forma espiritual. Seja uma casa, um carro, um emprego, um colégio, seja bens, é usado de forma espiritual. E nesta graça diz que Ele já nos abençoou com todas. Com as portas abertas, com todas as bênçãos. Gálatas 3:9. Só encontramos nesta graça. Por isso, nesta graça abundeis. Gálatas 3:9 diz, revela, de modo que os que são da fé, não os da lei, porque não existe da fé e lei, ou é da fé ou é da lei. De modo que os que são da fé, são abençoados, como crente Abraão. Então não existe um filho da fé amaldiçoado.
Se alguém prega isso, é doutrina de demônios. É demônios pregando a palavra e usando o púlpito. Os que são da fé são abençoados como crente Abraão. Assim como Abraão, nosso pai na fé, foi abençoado, os que são da fé são abençoados, assim como ele foi próspero em tudo que fez, onde chegou. Então, os da fé são abençoados, tudo que fizerem. Não precisa que ninguém o abençoe, eles já são abençoados. Só revela aos eleitos, não revela aos cegos da lei, só os eleitos. Por isso, nesta graça, abundeis, seguindo em amor. Segredo para crescimento, seguindo em amor. Pois esta graça é a nossa segurança de sermos abençoados com todas as bênçãos espirituais do Pai, para assim crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Que bênção, eleitos. Segundo exemplo. Em nenhum lugar das Escrituras, em nenhum lugar. Por isso você pode crescer em conhecimento de toda a Escritura, de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Pode pregar as palavras mais importantes aos seus olhos. Se não pregar essa graça, não tem crescimento. Segundo exemplo, em lugar das Escrituras, revela com plena segurança que todas as promessas de Deus já estão liberadas, com o sim em Cristo. Em nenhum lugar das Escrituras, só nesta graça. Tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, Cristo, está o sim, para a liberação total. Deus não está dizendo não. Deus não está falando não. Nesta graça, em Cristo, Ele está falando sim. Se alguém diz que Deus está falando não, não tem visão nem revelação da graça de Deus. Deus não está falando não quanto às suas promessas. Deus não está negando suas promessas. Amém? É liberação total. Digo, só nesta graça, só encontramos nesta graça. E tantas quantas foram as promessas de Deus, nele, Cristo Jesus, já está o sim, a liberação total. É só você se apropriar, tomar posse pela fé. E pronto, acabou. Amém? Por isso, nesta graça, abundeis em amor. Amém? Confiram, eleitos de Deus. A palavra da nossa segurança, a nossa fé, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Versículo 19 diz: revela, ilumina os nossos olhos, enriquece, nos dá segurança. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre nós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas nele houve o sim. Versículo 20. Pois tantas quantas foram as promessas de Deus, presta atenção, pois tantas quantas foram as promessas de Deus, nele, Cristo Jesus, está o sim. Portanto, é por ele, Cristo Jesus, o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém. Digo aos eleitos de Deus, pelo Espírito de Deus, tudo, que o homem
natural precisa, já existe o sim. Porta de emprego está aberta. Saúde, perfeita. Sabedoria de Deus. Crescimento. Avançar. Chegar onde você quiser. Tudo que o homem natural precisa, já existe o sim. Para crescer. Se o homem espiritual está debaixo desta graça. Amém? Está debaixo desta graça. Já existe o sim. Você não precisa ir atrás de profeta, profetiza, para ver se vai dar certo. Você já tem a palavra revelada. Você já tem a profecia revelada. E não ir atrás de profecias enganadoras, que terminou em Cristo. Amém? Confira, eleito de Deus. A palavra da nossa segurança, a nossa fé, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21, 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21, 22 e 23. Revela segurança, graça. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, seja as coisas presentes, essas que você está vendo, ou as vindouras, essas que você ainda não viram. Tudo é vosso, é nosso. E vós de Cristo, inseparável, e Cristo de Deus. Amém. Já tem o sim em Cristo. Todas as promessas estão liberadas em Cristo. Por isso, tudo é nosso. E ninguém se gloria em homens achando que eles são superiores. De nada. Eles estão usando o que é nosso. Você tem que se apropriar do que é seu. Eles estão usando o que é nosso, sobressaindo diante de muitos que estão em certo ministério. Mas o dia que seus olhos iluminarem, você vai tomar para você o que é seu. E vai começar a sobressair sobre os homens, crescendo em tudo, entendendo que tudo é nosso. Diz a graça de Deus. É isto, eleito de Deus. Tudo é nosso. Em todos os tempos garante a segurança desta graça. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, quantos anos vivermos nesta terra, até a vinda do Senhor Jesus, tudo é nosso. Então, saia dessa inércia, dessa paralisia, dessa religiosidade. Só cultos poderosos ao domingo. E durante a semana, nada. Comece a assumir a sua vida em graça. E saia da religiosidade, dessa miséria, para uma vida rica em Cristo Jesus. Amém? Por isso temos base de fé para crescermos. Base de fé para crescermos naquele que é a cabeça, Cristo. No que já está determinado. Está determinado que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Está determinado que tantas quantas foram as promessas de Deus em Cristo está o sim. Está determinado que tudo é nosso. E o que Deus determinou é irrevogável, imutável. Ninguém tira, é nosso. Confira, eleito de Deus, a palavra da nossa segurança. A nossa fé, em Hebreus 9:11. Presta atenção. Entenda com o espírito de revelação, com o espírito rico, com a mente rica. Não esta mente pobre, ultrapassada, fracassada da lei, mas com a mente renovada, mente de Cristo. Hebreus 9:11 diz: mas Cristo tendo vindo,
como sumo sacerdote dos bens já realizados. Os bens que era para o futuro, esse futuro é o nosso, esse tempo, Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão como foi de Moisés, desta criação. Cristo foi um tabernáculo que não foi feito por mão como foi o tabernáculo de Moisés. Ele foi feito pelo próprio Deus. Quando ele veio, e veio há mais de 2000 anos, veio com os bens já realizados. Eleito de Deus, esta graça garante com plena segurança que o nosso Cristo veio a este mundo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Os outros sumos sacerdotes foram sumo sacerdote dos bens por se realizarem. Por isso Arão disse, que Deus te abençoe por se realizar. Que Ele te dê a paz por se realizar. Te guarde por se realizar. Sacerdote dos bens que ainda não estava realizado, Arão. Cristo não, é o sacerdote dos bens já realizados. Deus hoje já nos abençoou, nos guarda todos os dias, isso já se realizou. Por isso, Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados. O nosso Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Digo, todos os bens já estão realizados do que precisamos. Seja quantos forem, hoje, amanhã e para sempre. Por isso, nada impede de crescermos. Nada impede de crescermos. Porque o nosso sumo sacerdote, Cristo, veio com os bens todos já realizados. Nenhum por realizar. Assim como foi o sacerdote de Arão. Cristo não, sacerdote diferente, dos bens já realizados. Tome posse, com a mente renovada, saia dessa paralisia religiosa. Amém? Que não vale nada. Por isso, nesta graça abundeis, para entender, compreender com revelação que marca. Seguindo em amor, porque se não seguir em amor, não vale nada. Pois esta graça é a nossa segurança de termos todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, os bens já realizados, para crescermos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Terceiro exemplo. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos esta revelação com plena segurança. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos esta revelação com plena segurança. Que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, não. Que venceu 1, 2 ou 3 vezes. Todas as vitórias. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos plena segurança que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Cristo Jesus. Digo, só nesta graça. Você pode ler todas as Escrituras, ter pleno conhecimento, crescer em conhecimento, em fé, em ciência. Não encontra, por isso não é edificado. Só nesta graça, nas 14 cartas dadas do apóstolo Paulo. Por isso, nesta graça, abundeis em amor, para que venha uma vida plenamente edificada, com total segurança para crescer. Porque você sabe que em tudo
seja à direita, à esquerda, em qualquer lugar, em língua, nação, por Jesus que nos amou profundamente, você sabe, compreende, se tornou marca, fé absoluta, você é mais do que vencedor. Então, por que procurar outra palavra que não dá plena segurança? Que não é o efeito final de Deus. Confira, eleito de Deus, a palavra da nossa segurança, a nossa fé, a revelação da plenitude de Deus. Em Romanos 8:37. Mas, em todas essas coisas, à direita, à esquerda, à frente e atrás, amanhã, depois da manhã, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. É isto mesmo, eleito de Deus, pelo qual a palavra do Evangelho da graça de Deus marca como fé. Pelo qual a palavra do Evangelho da graça de Deus marca como fé. Você ouve e logo é marcado como fé. E não perde mais a marca. Marca como fé absoluta. Nada vai nos impedir de crescermos. Nada vai nos impedir de crescermos. A palavra da graça de Deus já te marcou como fé absoluta? Então, nada vai nos impedir de crescermos. Pois as coisas que podia nos impedir de crescermos, nós já somos mais do que vencedor sobre elas, por Cristo Jesus, o nosso grande Rei, que triunfou sobre todas as coisas. Para que vivêssemos mais que vencedores, como filhos eleitos de Deus. Por isto, nesta graça, abundeis em amor, porque quanto mais esta graça abundar em amor, mais revelação vai vir para marcar a sua vida. As coisas que olhos não viram, ouvido não ouviram, não penetrou no coração do homem, quanto mais você abundar nesta graça, mais o Espírito de Deus vai produzir revelações que vai marcar a sua vida. Por isso, nesta graça, abundeis em amor. Seguir em amor. Não ficar nas reuniões olhando para o lado, para a rua, mas vibrando, se deleitando, comendo esta graça, como maná. Amém? Confira, eleito de Deus, a palavra da nossa segurança, a nossa fé em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. Diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo, como é bom estar em Cristo verdadeiramente, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É verdade, quando a graça se torna marca, nós difundimos em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Seja para o chefe, para o patrão, para o empresário, para o artista, para o jogador de futebol, para o político, para o amigo, o inimigo. Para ela se tornou marca, nós temos o cheiro do seu conhecimento. Se não se tornou marca, só se fala na reunião. Pregando irmão para irmão. Mas, em Cristo, sempre Deus, o Pai, nos conduz em triunfo. Eleito de Deus, que segurança garante esta graça. Digo pelo Espírito de Deus, em Cristo, o Senhor Deus, em Cristo, o Senhor de tudo e de todos, em Cristo, o Senhor de tudo e de todos, o nosso crescimento é certíssimo.
Porque tudo que fizermos em Cristo, o nosso Deus e Pai nos conduz em triunfo. Tudo que fizermos se estamos em Cristo. Muitos não estão em Cristo, estão numa igreja, estão numa religião, estão numa denominação. Em Cristo, não. Por isso não são conduzidos em triunfo. Porque estão em segmentos contrários à vitória. Tudo que fizermos em Cristo, nosso Deus e Pai, nos conduz em triunfo, em vitórias, diante dos homens e mulheres deste tempo. Não há derrota em Cristo. A segurança garante esta graça. Por isto, nesta graça, abundei seguindo em amor. Pois esta graça é a nossa segurança de sermos sempre conduzidos em triunfo, em grandes vitórias, por nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, para crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que segurança! Veio para debaixo da graça de Deus, foi iluminado os seus olhos, você foi transportado das trevas para esta graça, resgatado da lei para esta graça. Ela iluminou os seus olhos, se tornou a palavra da sua segurança, a revelação da sua segurança. Você não está seguindo de qualquer maneira, nem recebendo ela em vão, mas em amor. Sua vida, mesmo nas horas de tribulação, será conduzida em triunfo. Não tem jeito de mudar. Por isso o crescimento é certíssimo. Quarto exemplo. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos plena segurança. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos plena segurança revelada, ou seja, inteira certeza de fé, fé plena, convicta, para todas as coisas que esperamos. Você vive de qualquer maneira ou sempre vive esperando? Em nenhum lugar das Escrituras encontramos plena segurança revelada, ou seja, inteira certeza de fé, plena convicção para todas as coisas que esperamos, nas coisas que fazemos. Em Cristo, digo, só nesta graça. Para tudo que esperamos, porque nós não vivemos de qualquer maneira, vivemos em esperança. Só nesta graça encontramos segurança para tudo que esperamos, só nesta graça. Por isto, nesta graça, abundeis em amor. Amém? Confira, eleito de Deus, a palavra da nossa segurança, a nossa fé, a revelação aos nossos corações que marca a nossa vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, revelação da graça de Deus. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento, certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eleito de Deus, esta graça é a nossa segurança, certeza para esperarmos todos os dias, grandes coisas, pelas quais já são certas para crescermos. Se esta graça se tornou vida, você já acorda esperando as coisas que já são certas para crescermos. E são infalíveis.
em nossas vidas. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos. Para crescermos todos os dias. Por isso não podemos viver de qualquer maneira, como vivem os legalistas, com cara de derrotado, fracassado, colocando culpa no diabo, nos homens, nos irmãos, na igreja, no pastor. Não podemos viver de qualquer maneira, mas vivermos como vitoriosos, como revela a graça de Deus, porque senão não é graça. É mentira que é graça. Se essa pessoa vive de qualquer maneira. Por isso não podemos viver de qualquer maneira, mas sempre em esperança dos bens que já estão realizados em Cristo. Para hoje e agora, se assim acreditarmos, sem vacilar nesta graça. Por isto, nesta graça, abundeis em amor. Pois quanto mais você abunda nesta graça em amor, segue ela em amor, mais revelações vai ser dada pelo Espírito Santo ao seu entendimento para crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo, naquele que é a cabeça Cristo. Confira, eleito de Deus, palavra da nossa segurança, nossa fé, em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 17. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 17. Revela a nossa segurança para abundarmos e crescermos em tudo. Hebreus 6, 17, revela assim. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente, Deus não quis mostrar pouquinho, mais ou menos, coisa assim para pobrezinho, religioso. Querendo Deus mostrar mais abundantemente, é coisa grande, abundante, herança, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, poderosa segurança, para crescermos em tudo. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão, não é ficar olhando, em lançar mão da esperança proposta, esta graça. Versículo 19, a qual temos como âncora da alma, mais uma vez a palavra segurança, a qual temos como âncora da alma segura e firme, é coisa inabalável, essa graça é inabalável, é segura e firme, por isso quem lança a mão tem uma palavra para ser âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Essa graça penetra até o interior do véu, lugar mais sagrado, onde Jesus, versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, não passageiro, como foi todos, o único para sempre. Feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma figura de Cristo, uma figura de Deus. Eleito de Deus, tudo que Deus, o nosso Pai, prometeu é nosso. Garante com plena segurança esta graça. Porque Deus quis mostrar muito mais abundantemente. Então, esta graça não é coisa pouca, não é coisa para religioso,
É para eleitos, para filhos herdeiros. É para aquele que Deus escolheu. Então Deus quis mostrar muito mais abundantemente. Então esta graça garante com plena segurança que tudo é nosso. Pois Deus jurou que é nosso, herdeiros da promessa de Deus por Cristo Jesus. Depois da sua morte. Por isso hoje e para sempre, crescer é inevitável para os eleitos de Deus, que entenderam o juramento de Deus, a mostra grátis de Deus, esta graça muito mais abundantemente. Crescer é inevitável para os eleitos de Deus, que creem, não tem outra forma de crer, não desvia a sua fé. Creem unicamente nesta graça. Como a palavra da vida do justo de Deus. E vivem esta graça com vida plena. Vivem esta graça com vida plena. Deus jurou, interpôs com juramento. Duas coisas imutáveis. Primeiro ele jura, e depois interpôs com juramento. É imutável. Chegou o dia de abundarmos, eleitos, para sermos verdadeiramente graça de Deus. Confira, eleito de Deus, a palavra da nossa segurança, a palavra da nossa fé em Hebreus 1:3. Hebreus 1:3, revelação da graça de Deus para abundarmos, não ficarmos na superficialidade, nível mínimo, mas abundarmos. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sendo ele, Cristo, o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentando, presta atenção, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito as purificações dos pecados, purificou todos, ele mesmo, Jesus, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Pergunta aos eleitos de Deus, com olhos iluminados, e diferenciado dos religiosos legalistas. Por que tanta segurança nesta graça? É uma pergunta. Por que tanta segurança nesta graça? Porque ele, Cristo Jesus, é aquele que se assentou à direita da majestade nas alturas. É ele que manda. Ele que é o Senhor. E sustenta, segura por baixo, não deixa cair. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, esta graça. Tudo que revela esta graça, Cristo Jesus, grande supremo Rei, que assentou-se à direita nas alturas da majestade, tudo que revela esta graça, ele sustenta, não cai uma palavra, não muda uma palavra. Ele sustenta. Amém? Pelo seu poder, esta graça. O evangelho do poder de Deus. O evangelho do poder de Deus. Por isso, com toda segurança, sempre seremos mais do que vencedores, abençoados, conduzidos em triunfo. Sempre teremos tudo, porque toda esta palavra é sustentada, segura por baixo, não cai uma, por aquele que expressa a imagem
de Deus, Cristo Jesus, pela palavra do seu poder, esta graça. Sempre seremos mais que vencedores nesse mundo sobre todas as coisas, pois esta graça revelada é a palavra do juramento, e uma vez e Deus jurou, é imutável. Por esta graça revelada é a palavra do juramento, que veio depois da lei, não veio nem antes da lei, nem durante a lei. É a palavra de juramento que veio depois da lei. Pois esta graça é imutável em tudo que revela, mesmo que sejamos infiéis. Ela é imutável em tudo que revela, mesmo que sejamos infiéis. Confira, eleito de Deus, a palavra da nossa segurança, a nossa fé, em Hebreus 7, 28. Hebreus 7, 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens que têm fraquezas. Todos os sacerdotes constituídos pela lei foram homens que tinham fraquezas. Eram imperfeitos. Por isso não tinha poder para aperfeiçoar ninguém. Tudo que a lei produziu foi imperfeito. Tudo que a lei produziu foi imperfeito. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote, homens que têm fraquezas. Mas, presta atenção, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, Cristo Jesus, para sempre aperfeiçoado. O sumo sacerdote Jesus não foi como constituiu a lei, homens que tinham fraqueza. O sumo sacerdote Jesus foi constituído pela palavra de juramento, esta graça, que veio depois da lei, o Filho para sempre aperfeiçoado, um sacerdote aperfeiçoado. Eleito de Deus. A lei constituiu sumos sacerdotes, homens com fraquezas, que não tiveram poder de aperfeiçoar ninguém, nem eles mesmos, porque eles mesmos precisavam ser aperfeiçoados. Mas a palavra do juramento, esta graça poderosíssima, pela qual veio depois da lei, quando Jesus já tinha cumprido a lei, por isso ela veio depois da lei, quando Jesus já tinha cumprido a lei, por isso a palavra do juramento veio depois da lei, constituiu ao Filho, Jesus, para sempre, sumo sacerdote aperfeiçoado. O nosso sumo sacerdote não é igual ao sumo sacerdote da lei, que tinham fraquezas. O nosso sumo sacerdote pode nos aperfeiçoar, garantir todas as nossas vitórias, porque ele é aperfeiçoado para sempre. Cristo Jesus, o Filho. Pela palavra do juramento que veio depois da lei, pela qual só os filhos entendem, os eleitos de Deus. Amém? Ou seja, o sumo sacerdote, o Filho é o sumo sacerdote sem fraquezas, mas aperfeiçoado. Por isso, hoje, agora, para sempre, nada vai nos impedir de crescermos em tudo que esperamos pela fé, segundo o juramento do Pai, o nosso Deus. Por isto, nesta graça, abundeis, seguindo em amor. Sim, amor. Pois esta graça é a nossa segurança, pela qual o nosso Deus, o Pai, jurou que é imutável, querendo mostrar muito mais abundantemente aos herdeiros, nós. Nosso Pai jurou que é imutável, que Ele prometeu a nós.
os herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, esta graça. Para crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Glória a Deus. Como você está seguindo esta graça, eleito de Deus? Qualquer maneira. Se dá, eu ouço, se não dá, não ouço. Está seguindo em amor? Está seguindo em amor. Esta graça que é a única verdade absoluta de Deus. A única palavra da nossa segurança. Cresceremos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se não, você pode crescer em fé, pode crescer em palavra, pode crescer em amor, conhecimento. Se não seguir esta revelação em amor, porque a cada ministração uma revelação maior, ela não é uma palavra que o diabo sabe toda a palavra, por isso até ele cresce em conhecimento. Mas ele não sabe esta graça. É graça sobre graça, é revelação sobre revelação. Se você seguir esta revelação sobre revelação, esta graça sobre graça em amor, crescimento é verdadeiro, é real, mesmo que sejamos pouco, se tornamos uma nação inumerável. Se seguir em amor. Amém? Quero terminar orando no espírito desta mensagem. Para que esta mensagem ilumine em todo o Brasil e o mundo, em todas as línguas, povos e nações. Porque como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, diz Isaías. Mas ninguém deu crédito à nossa mensagem. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, esta graça, palavra da nossa segurança. E aquele que a expressa a imagem do seu ser sustenta, segura por baixo. Quero orar agora, e todos os eleitos e eleitas sejam iluminados, atraídos a esta graça. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Cristo, eu peço, ora agora com ações de graça. Sim, com certeza absoluta. Com ações de graça. Leva o teu conhecimento esta oração agora com ações de graça. Esta súplica com ações de graça. Que esta mensagem alcance, ilumine os eleitos de Deus. Estão espalhados por toda a terra. Línguas, povos e nações. No meio religioso, no mundo. Mas entende as coisas de forma diferenciada. Não como religião, mas diferenciada. E esta mensagem ilumine profundamente, marcando a vida dos eleitos de Deus. Tirando do império das trevas do mundo. Resgatando da lei miserável. E vindo para experimentar a palavra da vida, revelações gloriosas desta graça. Senhor, eu peço e já tomo posse desta mensagem alcançando vários eleitos de Deus e se tornando a grande nação, a única igreja, aperfeiçoada e edificada para a obra do ministério, para que todos cheguemos à unidade da fé, à varonidade de Cristo, uma igreja perfeita. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eleitos de Deus, este foi o fim da quarta e quinta mensagem, na continuidade deste tema mundial, nesta graça, abundez. Na próxima ministração, vamos receber, por revelação do Espírito de Deus, a sexta mensagem. Aguardem, nesta graça abundez.
Sou o apóstolo Luiz Bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada, e quero declarar com inteira certeza de fé, porque esta é a nossa vida, que você, não importa a língua que fale, o país que more, seja o Brasil, no Brasil ou no exterior, você é, na plenitude de poder e revelação, um abençoado. Você é, na plenitude de poder e revelação, um mais que vencedor, um conduzido em triunfo, um herdeiro de Deus. Você é dono de todas as promessas de Deus. Você tem direito de todas elas, com o sim em Cristo Jesus. Por isso, termino dizendo ao teu coração, você é, na plenitude, um abençoado, abençoado, abençoado. Graça e paz, eleito de Deus.